Isso. Eu me lembro, Leontina, que um jornalista em São Paulo ficava muito interessado e vinha nos procurar. Ele chamava-se Demócrito Moura. Morreu precocemente. Ele procurava saber quantos pacientes havia em São Paulo, por exemplo. Como a gente poderia estimar a quantidade de doentes de hanseníase, MH ou lepra que existia em São Paulo? Então eu ficava imaginando que ali pelo Vale do Anhangabaú havia 4 pacientes para cada 1.000 pessoas. É isso aí mesmo? É isso mesmo, 4 a 6 doentes para 1.000 pessoas. Então, Hoje em dia... Milhares de pessoas não passam pelo Vale do Anhangabaú que você poderia estimar quantos doentes existem. Pois é. E a taxa de detecção em menores de 15 anos também está nisso, 6,49 crianças para 100 mil habitantes. Então, o problema tem que ser exposto desde o pediatra até o geriatra. O geriatra, é isso aí. Agora, a pergunta que não quer calar, que eu estou querendo bancar o público, né, agora. Ah, que bom. O que a gente faz para impedir que uma pessoa progrida tendo essa doença, para a pessoa progrida na doença, ou seja, como é que a gente breca isso? Você faz um diagnóstico, você pode bloquear a evolução ou o progresso? Diagnóstico, primeiro, o importante, diagnóstico precoce para prevenção de incapacidades. Hoje em dia, nós usamos a associação de medicamentos para tratar os pacientes. Então, 2 medicamentos para o grupo não contagiantes, como o José Amorim já falou, e nós vamos usar 3 medicamentos para o grupo contagiante. Com 10 dias, 15 dias de tratamento para o grupo contagiante, ele deixa de ser contagiante. Então, o fundamental é o diagnóstico. Quanto mais precoce, menos incapacidades. Mas diagnosticou tardiamente, entra com o tratamento, porque em 10, 15 dias ele deixa de contagiar. E na tua experiência e na tua, Zé Roberto Amorim, vale a pena a gente fazer, por exemplo, cursos para a população, cursos para os médicos aprenderem a fazer o diagnóstico, a tratar e tudo isso, mas uma coisa bem específica. Olha, nós vamos ensinar os médicos a identificarem o problema, assim como nós estamos falando hoje, né? Aperfeiçoar a capacidade de identificação desses casos, vale a pena a gente fazer isso? Porque, veja, é de utilidade pública que a gente dissemine a maior quantidade de informações, sabe? Para que as pessoas passem a ir aos lugares e que a gente possa fazer um trabalho de política pública, tudo isso já existe ou deveria existir? Conta para mim. Zé Roberto, lá das Alagoas, e a Leontina depois pode completar. Fala, Zé Roberto. Olha, assim, eu acho que os cursos, tanto para colegas da área como para pacientes, né, para o público leigo, é importante, porque muitas vezes o público leigo, né, o paciente chega no consultório dizendo: doutor, eu acho que eu estou com aquela doença que passa na televisão, ou então eu acho que eu estou com lepra, porque um parente teve, um amigo teve, e ela tem aquela mancha que é dormente. Então, o próprio público já sabe que mancha, sobretudo hoje em épocas de acesso fácil à informação. E ele já chega dizendo que tem uma manchinha. Quanto aos colegas, os colegas médicos, a gente tem que... os colegas devem ser treinados a pensar em hanseníase, porque os métodos de exames não são caros, são simples. A gente usa 2 tubinhos de ensaio, um com água quente e outro com água não quente, e água morna e outro água não morna. A gente usa um chumacinho de algodão para você fazer o teste de sensibilidade, e você faz a palpação de nervos. Não é difícil fazer. Então, fazer o exame para auxiliar no diagnóstico de hanseníase não requer métodos diagnósticos caros e sofisticados. É simples.
Você só precisa pensar que existe. E a Você só biópsia? precisa pensar que existe hanseníase. A biópsia não é muito acessível à maioria dos colegas que estão nas unidades básicas de saúde, mas quando for necessária a biópsia, ele pode pedir ajuda de um dermatologista, ou ele mesmo, se tiver o material à disposição, pode fazer biópsia até com uma lâmina de bisturi e encaminhar para histopatologia, mas tem que pensar em hanseníase. Isso. Ou seja, o médico de qualquer região do país tem que pensar rancenologicamente. E ele precisa Tem que saber pensar quais são. rancenologicamente. No Brasil precisa. Como eu falei, nós temos 85% dos casos das Américas. Então, a Nossa, gente mas tem que pensar, e a maioria está concentrada na região norte e nordeste. isso. Você quer falar, Então, a gente tem Leontina? Você que... tinha Eu falado. queria lembrar uma coisa. Você sabe que o Bekele, você lembra dele, o Bekele preconizou muito o sinal da unhada, principalmente, José Roberto, na unidade que não tem a estamina. Então, quando a gente faz pressão, eu não diria hoje da unhada, porque não vale a pena, mas com qualquer objeto pontiagudo, por exemplo, a tampa de uma caneta Bic, qualquer objeto pontiagudo que você faz uma pressão na pele com a mancha e na área em volta sem mancha. Faz a pressão nessas áreas, mancha e sem mancha, que você vai liberar, sob pressão média, liberar a estamina endógena local. E aí você repete. Vai ficar Perdão? vermelho. Não entendi. Vai ficar avermelhado em volta, né? Então, na pele normal, a estamina endógena produz vasodilatação, fica vermelho, e na área que tem mancha com a neurite da moléstia de Hansen, não ocorre vasodilatação e não fica vermelho. Fica igual aquela fotografia que eu mostrei, estamina na pele normal, estamina na pele com mancha. Onde tem a mancha, a prova da unhada ou a prova da pressão com objeto pontiagudo não deixa vermelho. E, portanto, não ficou vermelho, eu faço o diagnóstico antes da sensibilidade diminuir. E lembrar também que a prova do éter é importante, porque o éter, ao encostar na pele, dá uma nítida sensação de gelado na pele normal. Às vezes, o tubo de água quente esfria rápido e a gente perde o parâmetro. Então, a prova do éter, desculpe, eu considero melhor do que a do tubo de ensaio, porque a variação não ocorre. Mas a estamina, ela é mais precoce para identificar a lesão específica com neurite. Muitos dos que nos ouvem deveriam se aprofundar nesse assunto por meio do curso, que no final das contas vai ter a aula sobre isso. A gente também vai convidar a professora Leontina para fazer uma ampliação desse conhecimento, que ela está mostrando hoje só o esboço, né? E o professor Zé Roberto Amorim, que tem o contato frequente com esses pacientes, poderia mostrar mais alguns casos agora, que o Paulo está aí para nos ajudar a ver. Vê aí, Paulo, você está ouvindo, né? Você vai. Fica quieto aí, mas pode colocar os casos para as pessoas terem uma ideia. Então, esses que já foram, tem mais casos para ver que o Zé Roberto mandou? Veja aí. Esse é o caso de um rapazinho de 15 anos de idade, e a mãe levou ele ao consultório de dermatologia porque a caneta estava caindo na mão, ele não estava conseguindo segurar a caneta para escrever na escola. Esse dedo, o menor dedo, né, ali foi uma mordida de um cavalo quando ele era criança. Nossa. Não tem nada a ver com a hanseníase, não. Mas passa o próximo, Paulo, por favor. Você tá... O do dedo, sim. E você vê, esse é o mesmo paciente, já com infiltração importante no dedo, né? E assim, a gente tem que intervir, a gente tem que ser até um pouco agressivo, porque o risco de perda do dedo é grande.
Então, a gente teve que entrar com uma droga anti-inflamatória, a gente entrou com corticoide, numa dose até um pouco alta, para segurar o fenômeno inflamatório que estava ocorrendo no dedo, paralelo ao tratamento que esse rapazinho fez. Hoje ele está de alta, está bem, eu estou acompanhando ele e ele está fazendo fisioterapia. Aqui um outro caso de hanseníase tuberculose numa senhora, e é aquele caso, a paciente chega depois de passar por 3, 4 médicos e eles dizem: doutor, eu estou com uma mancha na perna, né? Eu já passei em tantos médicos e ninguém fez o diagnóstico. Os colegas não fizeram o teste de sensibilidade na paciente. E deram um monte de pomada. É. Que não serve para nada. Eu já atendi pacientes, Leontina, que eram mudos surdos. Já atendi pacientes que eram pacientes com retardo mental, onde fica difícil muitas vezes você conversar com o paciente, sabe? E algumas vezes eu peguei, né, algumas ocasiões, né, uma agulhinha para fazer o teste e para mostrar para o acompanhante que o paciente não estava sentindo a lesão e para aumentar a adesão ao tratamento, né? Você às vezes precisa mostrar para o acompanhante. Mas olha, é hanseníase e tem que tratar, como a senhora viu, ele não sentiu a agulha e precisa tratar ele e examinar todo mundo de casa. Sim. Aqui também é um caso de hanseníase indeterminada, né? Esse também era lesão única, mas já com alteração de sensibilidade. Só uma pergunta: essas pessoas têm coceira? Não, se está coçando, não é hanseníase. Quando chega assim, eu digo: olha, não é hanseníase, né? Nem sífilis, nem hanseníase tem coceira. Agora, uma coisa interessante: 30% dos pacientes multibacilares, eles não apresentam alteração de sensibilidade. Olha, por isso que hanseníase é uma doença difícil. Não é fácil. Demora para ter problema de sensibilidade do multibacilar, né? O mais precoce do tuberculose, da outra forma não bacilar é que dá. Mas, enfim, vocês que nos ouvem e que nos veem, vejam só, deu para ter uma ideia do que é uma doença séria, um problema grave de saúde pública nesse Brasil, aquilo que deve ser aprendido pelos médicos, e a maioria desconhece, ou tem uma leve noção, não saberia realmente conduzir um caso como esse, ou tem absoluto desinteresse, ou então prefere encaminhar para um posto de saúde e deixar que outros cuidem. Tem tudo isso. Tem o nosso grande problema, é o interesse público mesmo. Interesse público seria para conhecer a doença, para saber da nossa realidade e para insistir com os médicos que eles cumpram o seu dever de cidadão de proteger os demais, certo? Porque nós temos isso como função. Eu não sei se já se esqueceram, as pessoas que vão procurar a medicina ainda têm em mente que é esse o objetivo da medicina, é você fazer o bem, é você providenciar a resolução dos problemas de saúde do outro, né? Então, está aqui. Quem quer fazer dermatologia, mas está pensando em ser esteticista, pode começar a repensar. O Brasil precisa de médicos que entendam que estão no Brasil. Eles estão no Brasil, eles não estão em outro planeta. Eles precisam viver aqui e cuidar dos problemas daqui, certo? Não adianta nada frequentar uma escola médica, principalmente uma escola médica pública, para depois ir ficar fazendo besteira no consultório. Seja quebrar galho, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Isso existe, a gente tem que colocar essa realidade também. Quem escolher essa profissão vai ter que pensar rigorosamente no bem público, e o bem público é pensar nas doenças negligenciadas, e essa é uma.